Você acredita que proteger a sua mente significa aprender a suportar o mundo. Mas e se o verdadeiro problema nunca tivesse sido a força do mundo, e sim as portas que permaneceram abertas dentro de você? Existe uma invasão que não faz barulho. Ela não quebra portas, não pede licença e quase nunca é percebida. Ainda assim, é capaz de mudar a forma como você pensa, sente e decide. A maioria das pessoas passa a vida tentando recuperar a paz, sem perceber que ela nunca foi roubada de uma só vez. Ela foi entregue, pouco a pouco, sempre que uma nova influência encontrou espaço para permanecer. Hoje eu vou revelar uma chave que poucas pessoas conhecem. Não é uma chave para abrir uma nova porta. É uma chave para descobrir por que algumas portas jamais deveriam permanecer abertas. Até aqui, descobrimos como reconhecer quem drena a nossa energia e por que proteger os próprios limites é indispensável. Se você chegou agora, as chaves anteriores tornarão essa jornada ainda mais clara. Mas existe uma pergunta que ficou sem resposta. Se você já aprendeu a reconhecer essas pessoas, porque ainda termina alguns dias completamente esgotado? As respostas não estão nas pessoas. Também não está apenas nos ambientes. Ela está em algo muito mais silencioso. A verdadeira batalha acontece antes que qualquer emoção permaneça. Ela acontece no instante em que a mente decide, sem que você perceba, o que merece encontrar e o que deveria permanecer do lado de fora. Nenhuma influência entra pela força. Ela entra pela repetição. Até que você deixa de percebê-la. Existe uma verdade que a maioria das pessoas nunca ouviram. O cérebro humano não registra apenas aquilo que você escolhe observar. Ele também registra aquilo que se repete diante dos seus olhos. Quanto mais uma ideia aparece, mais simples ela se torna. E quanto mais familiar ela aparece, menos você a questiona. É assim que opiniões começam a parecer verdades. É assim que medos começam a parecer realidade. É assim que pensamentos que nunca nasceram em você passam a soar como se fosse a sua própria voz. Talvez você imagine que proteger a mente
seja aprender a pensar positivo. Não é. Também não significa ignorar problemas ou fingir que o mundo não existe. Significa desenvolver discernimento o suficiente para reconhecer quais influências merecem permanecer na sua consciência. Porque toda porta existe por um motivo. Algumas foram feitas para serem abertas. Outras existem justamente para impedir a entrada daquilo que destruiria o que há dentro delas. E a sua mente não é diferente. Antes de erguer qualquer selo, você precisa descobrir onde estão as brechas. Porque nenhuma invasão acontece por acaso. Toda invasão começa quando uma brecha permanece aberta por tempo suficiente. Existem algumas brechas invisíveis que quase todas as pessoas carregam sem perceber e que podem mudar a vida radicalmente. Uma delas costuma surgir nos primeiros minutos do dia. Ela aparece quando você desperta e entrega sua atenção ao mundo antes de entregá-la a si mesmo. As primeiras informações que entram na sua mente costumam definir aquilo que dominará os seus pensamentos nas horas seguintes. Por isso, deixo uma pergunta para sua reflexão. Como você ocupa a sua mente assim que acorda? Quais são os seus primeiros pensamentos, as suas primeiras ações e os seus primeiros sentimentos? Essa brecha não termina quando a manhã acaba. Ela continua aberta sempre que você permite que um pensamento permaneça na sua mente por tempo suficiente para dominar as suas emoções e as suas decisões. É por isso que não basta escolher bem o primeiro pensamento do dia. Também é preciso observar aqueles que surgem depois. Sempre que perceber um pensamento que não quer que ocupe espaço dentro de você, interrompe-o. Não o alimente. Substitua-o imediatamente por um pensamento que fortaleça a sua mente e direcione as suas ações. A maioria das pessoas não perdem a paz por causa de um único pensamento negativo. Ela a perde porque permite que ele permaneça, cresça e conduza tudo o que vem depois. Perceba que todas essas brechas têm algo em comum.
Elas não surgem de uma única escolha. Elas surgem da repetição. Não basta proteger a mente uma vez. É preciso impedir que antigas influências encontrem espaços para voltar. É justamente por isso que existe o selo. Enquanto a chave revela aquilo que antes permanecia oculto, o selo preserva essa descoberta. Ele impede que você volte, sem perceber, aos mesmos padrões que já decidiu abandonar. Hoje eu vou revelar 3 selos. 3 princípios que fortalecem a sua mente e reduzem as brechas por onde tantas influências ainda conseguem entrar. O primeiro selo chama-se o silêncio antes do mundo. Antes que qualquer voz ocupe a sua consciência, existe um instante em que ela ainda permanece somente a você. Esse instante dura poucos minutos, mas pode determinar a direção de todo o restante do dia. Em vez de permitir que notícias, notificações, cobranças sejam as primeiras visitantes da sua mente, permaneça alguns minutos em silêncio. Não para esvaziar os pensamentos, mas para lembrar quem conduz a sua consciência. Pergunte a si mesmo: que tipo de presença eu escolho ser hoje? Essa pergunta parece simples, mas ela devolve à sua mente aquilo que o mundo tenta tomar todos os dias: a direção. Quem escolhe a própria direção deixa de viver apenas reagindo ao caminho que os outros desenharam. O silêncio não existe para afastar o mundo. Existe para impedir que o mundo fale antes de você. O segundo selo chama-se o limiar da consciência. Toda porta representa uma escolha. Toda vez que você atravessa uma porta física, também atravessa uma porta invisível. Você entra em um ambiente levando apenas o seu corpo ou leva também a sua consciência desperta? Antes de entrar em um lugar que costuma consumir a sua energia, faça uma pausa de poucos segundos. Respire profundamente e recorde uma nova verdade. Eu posso atravessar esse ambiente sem permitir que ele atravesse a mim. Parece apenas uma frase, mas ela altera completamente a forma como você observa o que acontece ao seu redor. Em vez de absorver automaticamente cada emoção,
você começa a distingui-la. Enquanto existe discernimento, deixa de existir confusão entre aquilo que permanece ao ambiente e aquilo que realmente permanece a você. O verdadeiro objetivo deste selo não é impedir que você sinta, é impedir que você confunda. Porque sentir é humano. Confundir a dor dos outros com a sua própria é o que lentamente esgota a sua consciência. Quem aprende a reconhecer os próprios limites, descobre que nem toda emoção merece uma morada permanente dentro de si. O terceiro e último selo chama-se a escolha da voz. Ela é a entrada que quase ninguém protege, porque ela não parece uma porta. Ela parece apenas uma rotina. Todos os dias, centenas de ideias disputam um lugar dentro da mente. Independente da forma que elas chegam e sobre o que se trata. Mas algumas permanecem porque foram repetidas vezes suficientes para deixar de parecer uma influência e começar a parecer uma verdade. Lembra quando eu disse que a repetição transforma uma ideia em algo familiar? É exatamente por isso que algumas vozes permanecem dentro de nós durante anos. Quando algo se repete, muitas vezes a sensação de familiaridade reduz a necessidade de questionamento. É assim que crenças são construídas sem que percebamos. Pense nas palavras que você mais escutou sobre si durante a vida. Quantas delas ainda ecoam dentro da sua mente? Quantas decisões você deixou de tomar porque uma voz antiga continua dizendo que você não é capaz? E essa voz realmente nasceu com você? A voz que mais influencia a sua vida raramente é a que fala mais alto. É a que permaneceu por mais tempo. É por isso que o terceiro selo não consiste em consumir menos informação. Ele consiste em escolher quem merece permanecer dentro da sua consciência. Assim como uma das brechas que aprendemos nessa chave. Nem toda voz merece se transformar em pensamento. Nem todo pensamento merece se transformar em crença. Nem toda crença merece conduzir a sua vida. Quando você escolhe conscientemente aquilo que alimenta a sua mente, observando e questionando as brechas que você alimenta, deixa de viver
reagindo ao mundo e começa a construir o seu próprio mundo interior. Agora, observe como os 3 selos se unem. O primeiro protege o início do seu dia. O segundo protege a forma como você atravessa os ambientes. O terceiro protege as vozes que permanecerão dentro de você. E quando esses 3 selos são fortalecidos, algo muda silenciosamente. Você continua vivendo no mesmo mundo, mas o mundo deixa de viver dentro de você. Talvez seja essa a verdadeira blindagem que você procura durante todo esse tempo, e não uma armadura que endurece o coração, mas uma consciência, positiva ou negativa, que aprende a escolher o que merece permanecer. A paz nunca foi a ausência de caos. A paz sempre foi a capacidade de decidir o que o caos não poderá levar a você. Antes de partir, eu quero deixar 3 perguntas para sua reflexão. Quem você permite entrar na sua mente todos os dias? Você tem substituído as ações ou pensamentos negativos por positivos que surgem na sua vida? Quais pensamentos você continua chamando de seus, mesmo tendo sido colocados aí por outras vozes? Talvez a transformação que você procura não dependa de encontrar mais respostas. Talvez ela comece quando você decide proteger aquilo que já descobriu sobre si mesmo. Porque uma chave revela, uma porta conduz, mas toda brecha esquecida convida antigas influências a retornarem. É o selo que fecha essas brechas e preserva a transformação. Se você deseja continuar essa jornada, eu convido você a conhecer as chaves mágicas secretas, onde a magia deixa de ser fantasia e se transforma em transformação. O caminho está na descrição deste vídeo. Eu sou a guardiã oculta. Eu guardo as chaves milenares. Você é quem decide quais portas deve abrir e quais portas deve trancar para sempre.